O investidor que não lê está vendido. O investidor que não acompanha a macroeconomia também está vendido. Aprender sobre investimentos e aprender sobre macroeconomia tem uma linha de partida, mas nunca uma linha de chegada. Meu nome é Jean Tozeto, eu sou editor de livros pela Suno Research e hoje eu quero falar sobre um lançamento importante, Macroeconomia, uma abordagem para quem investe. Eu já escrevi alguns livros em parceria com o Thiago Reis, em parceria com o professor Baroni, e eu conheço muito bem a sensação de entregar um livro para ser publicado. A gente acha que esse livro é muito importante e que as pessoas vão gostar de ler esse livro, mas logo a gente percebe que as outras pessoas não estão se preocupando muito com o seu lançamento. Elas têm as coisas delas para fazer e a gente precisa chamar a atenção do livro de alguma forma. E é muito legal quando outras pessoas fazem isso por nós. Por isso eu queria dar esse prazer para dois novos autores da Suno, o Gustavo Sung, que você já conhece do quadro Econofis, e o Rafael Pérez, que também é economista na Suno Research. Eles acabam de entregar uma coletânea de artigos, breves artigos, em um tom bem amigável sobre macroeconomia. Um tema muito importante para todo mundo que investe não apenas em ações de empresas que pagam dividendos, mas também em fundos imobiliários e fiagros. Entre idas e vindas, esse trabalho colaborativo, porque eu atuei como editor desse livro, durou aproximadamente 9 meses e finalmente nós podemos apresentar o resultado para vocês, inicialmente em forma de e-book disponível pela Amazon, mas nós vamos nos empenhar também para fazer a versão impressa em parceria com a editora CLA, a cargo do editor Fábio Humberg. E por que é importante aprender e acompanhar os assuntos sobre macroeconomia? Eu destaquei para vocês algumas passagens desse livro que eu vou compartilhar com vocês agora. A análise macroeconômica tem como objetivo avaliar o cenário atual e projetar possíveis caminhos para os mercados e setores da economia, atribuindo probabilidades a cada cenário. Isso ajuda a entender por que o preço de uma ação pode não refletir seu verdadeiro valor. Muitas vezes, o contexto econômico influencia o preço de um ativo, mas não altera os fundamentos da empresa. Esse descompasso pode gerar oportunidades para o investidor. Ou seja, quando você compreende a situação macroeconômica e constata que a sua empresa favorita que está na sua carteira está com os fundamentos preservados, apesar de uma crise externa, significa que você pode fazer aportes mais reforçados nessa empresa. O mesmo se aplica a fundos imobiliários. É por isso que é importante acompanhar a macroeconomia. E quem já investe há um bom tempo sabe que o mercado financeiro é influenciado por ciclos econômicos e também financeiros, porque a economia real está interligada com o mercado de capitais, mercado financeiro e vice-versa. O mercado financeiro é fortemente influenciado pelas fases de um ciclo econômico e, geralmente, segue de perto seus estágios. Nesse sentido, os momentos de contração tendem a afetar negativamente os mercados de ações, já que os investidores vendem seus ativos, contribuindo para uma queda dos preços. E quando se fala em macroeconomia, um dos termos mais difundidos é o PIB, Produto Interno Bruto, e a gente precisa compreender o conceito do PIB. O PIB diz respeito à economia real de um país, ou seja, a soma das atividades relacionadas à produção, circulação e consumo de bens e serviços. Dessa forma, está relacionada com a dinâmica do mercado de trabalho, os investimentos das empresas, a arrecadação do governo, o setor externo, o consumo das famílias e a renda da população.
E não são apenas os investidores, pessoas físicas, que precisam ter uma reserva de emergências ou, quem sabe, uma reserva de oportunidades. Os países também precisam ter reservas, que no caso são as reservas internacionais em moedas fortes. A bolsa de valores poderia ser bastante afetada se o Brasil não dispusesse de reservas internacionais, já que os juros mais altos levariam ao menor valuation das empresas e o câmbio desvalorizado resultaria numa inflação maior, impactando o crescimento econômico. Outro conceito relacionado diretamente com o noticiário sobre a macroeconomia é a inflação, que você sente no seu bolso, você sente na pele sempre que você vai a um posto de combustíveis ou ao supermercado. A inflação é um dos conceitos de economia que mais afetam o nosso cotidiano, desde investimentos até alimentação e combustíveis. A forma mais clara de percebê-la é quando vamos ao mercado e compramos menos itens com a mesma quantidade de dinheiro. A inflação é um termo cunhado para designar o aumento generalizado dos preços de bens e serviços, e seu oposto, a deflação, seria uma queda generalizada. E por fim, outro conceito fundamental relacionado diretamente com a macroeconomia, que não influencia apenas a decisão dos investidores, mas influencia diretamente no nosso cotidiano, é a taxa básica de juros da economia de um país. Uma das variáveis macroeconômicas que possuem maior impacto sobre a bolsa é a taxa de juros. No Brasil, ela é conhecida como Selic. Isso ocorre porque ela afeta o cenário macroeconômico em que as empresas estão inseridas. Além disso, influenciam na rentabilidade dos títulos públicos. Elevações na Selic tornam esses papéis mais rentáveis e, dado que possuem baixo risco, tornam-se mais atrativos. Com isso, os capitais acabam migrando para o mercado de renda fixa, o que tende a desvalorizar a bolsa. Assunto interessante, não é mesmo? Eu trouxe apenas um aperitivo do livro Macroeconomia, uma abordagem para quem investe. É uma obra que se propõe ser um farol para quem navega no mar das incertezas. Inclusive, esse é o conceito da capa que os autores propuseram e a gente elaborou uma arte eletrônica com a ajuda da inteligência artificial, fazendo um bom uso da IA, nesse caso, para que você possa ter uma obra acessível para qualquer leigo poder entender o básico da macroeconomia. Esse livro é um ponto de partida, mas você sabe que não é um ponto de chegada. E eu queria registrar publicamente um agradecimento para Gustavo Sung e Rafael Pérez pelo empenho na colaboração para deixar esse livro pronto para os nossos leitores, para os amigos da Suno, porque a gente sabe que um livro bem feito consome esforço, consome dedicação e todo mundo tem os seus compromissos profissionais prementes. Nesse sentido, eu também agradeço você que me acompanhou até aqui, porque eu já falei demais para uma edição do Filosofando, então resta deixar aquele abraço para você e até a próxima.